Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Errâncias, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e esse vídeo não é um vídeo dedicado a um livro, nem a um conceito, nem a uma opinião, nem a um debate. Ele é um vídeo dedicado a um autor. Pois é, eu pensei em dedicar alguns vídeos aqui a autores que são autores de referência na minha trajetória, no meu modo de pensar e que eu ficaria feliz de poder apresentar para vocês e sinalizar algo sobre a trajetória e o efeito desses autores nos campos com os quais eu trabalho. O autor que eu estou trazendo hoje para a gente, para começar essa série aí, é o John Forster. O Forster ele faleceu em 2015, o Forster foi um historiador e filósofo da psicanálise. Tem essa particularidade de ele ter trabalhado na intersecção, um pouco intercambiando e um pouco compondo esses dois campos. A gente tem muitos bons historiadores da psicanálise, muitos bons filósofos da psicanálise e alguns bons historiadores e filósofos da psicanálise. O John Forster é um caso nesse último grupo. E ele tem um estilo muito inventivo, assim, um cara que tem uma propensão ao estilo ensaístico de escrita. A maioria dos textos dele funciona como bons ensaios, é, uma coisa muito cativante no uso das imagens, ele trabalha com metáforas. É, Apesar desse estilo mais ensaístico, um rigor fora de série. Um cara que trabalha com conceitos de maneira muito próxima e ele mexe em temas que são selecionados com muito cuidado. Então, um sujeito que consegue conciliar aí o rigor com a ousadia e esse estilo ensaístico com uma precisão no trabalho conceitual, coisa que não é muito comum da gente encontrar. Ele tem uma obra que não é muito extensa e a maior parte dela não está disponível em português, infelizmente. Disponível em português, a gente tem um livrequinho, que eu tenho aqui, que é da coleção, como chama a coleção? Para Ler Freud, que é da civilização brasileira, e o livro dele é dedicado à interpretação dos sonhos. Para quem não conhece essa coleção, tem um texto do Freud que serve como mote para um comentário. Então, o Interpretação dos Sonhos não está aqui. Tem esse texto do John Forster que chama A Caixa Preta dos Desejos, que foi editado, né, nesse livrinho aqui em português. Um livro super interessante, e a leitura que ele faz do livro Interpretação dos Sonhos no arco da obra do Freud é muito interessante. Ele tem uma ideia que não aparece nesse texto, aparece num outro, que é de que a Interpretação dos Sonhos é uma máquina transferencial, no sentido de que, a partir dessa publicação, o Freud acessa uma série de pessoas da época dele que tem uma relação transferencial com o Freud através da experiência de leitura. Porque o Freud se apresenta muito no texto, para quem já leu, e para quem não leu, fica a notícia. Ele fala muito dos próprios sonhos, e através dos sonhos ele acaba falando um pouco da trajetória dele mesmo. Então, o estilo do Interpretação dos Sonhos é um estilo que apresenta muito da figura do Freud. E tem essa ideia que Forster apresenta de que a publicação do livro Interpretação dos Sonhos funcionou como uma espécie de máquina transferencial, instalação de uma máquina transferencial que ocupa um lugar central na história da psicanálise, porque gerações a fio as pessoas vão recorrer à interpretação dos sonhos e vão ali se encantando com a figura do Freud, com o inconsciente do Freud, com os sonhos do Freud, e fazem assim, né, os sonhos deles se articularem com esses sonhos fundadores, por assim dizer. Então esse texto está disponível em português. Tem um outro livro dele que eu não tenho, porque está disponível em português, mas está esgotado, faz uma vida, então ele custa uma fortuna, que chama Seduções da Psicanálise. É um dos primeiros livros do Forster, e no Seduções da Psicanálise ele apresenta alguns ensaios colocando a psicanálise freudiana. Em geral ele fala de Freud, apesar de ele ter uma influência lacaniana. Ele coloca a obra do Freud em tensão com alguns autores da tradução filosófica francesa contemporânea. Nominalmente o Foucault, o próprio Lacan, que ele trata como um filósofo muitas vezes, o Deleuze não tanto, mas o Derrida, pronto, estava procurando, o Derrida, e esses autores ele vai ali mobilizando
para fazer alguns ensaios críticos em relação à psicanálise, a história da psicanálise e o lugar da psicanálise na comunidade científica em geral. E aí em termos de filosofia da ciência, que é sempre o forte dele. O Forster estudou com o Thomas Kuhn, ele estudou muita filosofia da ciência, manja muito de filosofia da ciência. Tem alguns textos dele sobre filosofia da ciência, que não tem a ver com psicanálise, mas são muito interessantes, então é um campo que ele domina, assim. E aí tem os livros dele que foram publicados em inglês. Calha que, isso só uma coincidência, assim, na minha trajetória eu acabei criando um certo apreço por esses autores que têm um pé forte ali na filosofia francesa contemporânea, mas que fazem um trabalho um pouco inscrito na tradição de língua inglesa, que tem a ver com essa busca de uma clareza, de um certo pragmatismo na comunicação, e essas coisas em geral eu valorizo bastante, então eu acabo me afeiçoando a esses autores. Algum dia eu vou fazer um vídeo aqui sobre o Said, que eu coloco nesse mesmo campo. É um cara que tem muita relação com a filosofia francesa, mas que tem esse compromisso com o trabalho de língua inglesa nesse sentido de falar as coisas o mais claramente possível. E eu, em língua portuguesa, é claro, acho que me sinto muito influenciado por isso. Tentar falar as coisas em português, assim como os ingleses tentam falar em inglês. Né? E me parece que às vezes a tradição francesa vai numa coisa de falar em conceitês, assim, né? Ou falar em jargão. É um apreço muito grande pelo trabalho conceitual, prejudicando um tanto às vezes a clareza na comunicação pretendida a quem está do outro lado da linha, assim, né? Mas voltando para o Forster, tem essas coisas que estão disponíveis em português e aí tem as coisas que ele escreveu em inglês mesmo. Eu tenho uma coisa ou outra aqui, então tem esse livro, que é um dos que eu mais gosto, que chama Dispatches from the Freud Wars, que é basicamente, né, despachos das guerras Freud, que aí ele fala dessa relação da história da psicanálise com a política da psicanálise, a política das instituições psicanalíticas e como isso interpela os conceitos psicanalíticos. Um tipo de articulação que me influenciou muito, eu tendo a trabalhar muito nesse campo, relacionando a história da psicanálise e das instituições psicanalíticas com o trabalho teórico e o trabalho na praxis, né? Que isso o próprio Forster não faz, mas a mim interessa acima de tudo. Como esses meandros todos, essas negociações vão parar lá na ponta, no consultório do cidadão, né? Atendendo seus pacientes e tal. O Dispatches, então, ele é um trabalho muito centrado nisso, nessas interfaces entre a história da psicanálise e a filosofia da psicanálise e as instituições psicanalíticas. E aí tem um trabalho que veio depois, que é esse aqui, chama Truth Games, que é sobre mentira, dinheiro e psicanálise. Esse segundo livro aqui que eu mostrei, o Truth Games, ele tem um recorte temático bem mais específico, né? Então, nesse sentido, ele é um trabalho com foco mais claramente estabelecido. Ele, inclusive, funciona menos como um conjunto de ensaios e um pouco mais como um livro organizado, porque ele tem duas partes. E essas duas partes têm relação clara uma com a outra, ele faz uma concatenação lógica, então tem uma sequência. Os outros que eu mostrei, eu mencionei, eles têm uma dimensão mais de compilado de ensaios mesmo, o que não diminui o valor deles, mas é algo sobre a escolha estrutural, né? O Truth Games tem essa relação com a verdade muito claramente colocada e ele tensiona as relações da psicanálise, da mentira, no contexto da psicanálise, no que diz respeito ao lugar do dinheiro, das disputas, dos negócios e das negociações. Então é nesse campo que ele trabalha ao longo do livro. Tem algumas coisas que me cativaram muito, então alguns usos que eu acabei fazendo explícitos do Forster nos meus trabalhos vem desse livro, porque eu acho que ele é um pouco mais arrojado, talvez, alguma coisa que é muito peculiar das pessoas que têm um apreço pela filosofia, né? Quanto mais restrito o tema, mais arrojados eles são. E ali, como ele tem esse tema muito claramente colocado, ele faz colocações muito contundentes, que no Dispatches, por exemplo, aparece um pouco menos, né? Ele é muito provocativo sempre, mas parece um pouco mais cuidadoso em relação aos argumentos que ele está apresentando. E no Truth Games eu acho que ele fica um pouco mais ousado, e aí faz alguns trabalhos que me interessam bastante. Então teve um livro meu que eu mencionei, uma ideia dele que eu acho bacana, que ele compara o lugar do Freud na comunidade psicanalítica com a Casa da Moeda
na circulação de uma determinada moeda. Então, a Casa da Moeda Brasileira em relação ao real no Brasil, que ela é a fiadora das cédulas, né? Cada cédula individualmente é um pedaço de papel, mas elas são todas emitidas, até prova em contrário, elas são todas emitidas em um lugar, e esse lugar é o fiador. Por isso que a cédula sempre tem uma assinatura ali do presidente do Banco Central, porque o cara ele é meio responsável pela validade daquele dinheiro, né? Então o padeiro recebe a sua nota de vintão ali e está escrito ali, né, que o presidente do Banco Central fala, não, esse cara tem 20 reais sim, pode dar 20 reais de mercadoria para ele porque eu confio. Esse lugar da Casa da Moeda como fiadora da validade, da circulação das cédulas numa determinada comunidade, o Forster sugere que o Freud é um pouco a Casa da Moeda, ele é um pouco o fiador dos discursos psicanalíticos, por conta da maneira como as coisas se concatenam. É uma discussão interessante, mas a gente não vai poder entrar no detalhe aqui, né? E aí tem uma outra colocação que ele faz, que eu citei em algum outro contexto, que é sobre o estudo genealógico, o lugar do estudo genealógico, coisas que têm relação, né? Na história das comunidades psicanalíticas, quem é filho de quem é uma coisa muito importante. Que é uma coisa que tem sido movimentada hoje em dia, tem sido posta em xeque com o desprestígio relativo das grandes instituições como salvaguardadoras da validade da psicanálise. Isso é uma coisa que tem mudado, e aí nesse sentido esse tipo de relação mais aristocrática, né, de quem é filho de quem, fica meio fora de lugar, mas historicamente isso é muito central. Então, mesmo nas comunidades lacanianas, por exemplo, nas comunidades vinculadas à IPA, isso é explícito, e isso faz parte do projeto. O Freud analisou toda a primeira geração analisa as pessoas da segunda geração, então cada membro vinculado à IPA é, em alguma medida, bisneto ou tataraneto do Freud. Nas instituições externas, isso nem sempre é verdade, mas nas comunidades lacanianas, por exemplo, tem uma relação muito forte de quem é filho de quem, porque tem algumas pessoas que ocupam esse lugar de quem pode validar através do passe. É claro que o termo validar não é preciso aqui, mas de qualquer maneira esse processo acaba replicando a mesma lógica. E ainda que isso esteja podendo mudar hoje em dia, o Forster faz uma discussão sobre como isso se relaciona com os estudos genealógicos nas famílias aristocráticas e depois nas famílias burguesas. Que é uma discussão super interessante também, sobre os lugares de poder, né, os lugares de enunciação e a legitimação dos discursos a partir desse tipo de vinculação. São dois exemplos que caem no mesmo lugar, e aí eu acho que eu sinalizo o papel do Forster nos meus próprios estudos, que é essa temática de base, a história da psicanálise, a filosofia da psicanálise, a história das instituições psicanalíticas, mas isso importando para um processo que é um processo de estudo crítico sobre a forma como a psicanálise opera como um dispositivo e como uma praxis. Porque esse acaba sendo o objetivo. Tentar entender como aconteceu para que essa coisa que a gente chama de psicanálise pudesse operar da maneira como ela opera, e isso para a gente entender melhor como ela opera no fim das contas. Né? Entender esse estudo genealógico, esse estudo de onde vem, afinal de contas, servindo para a gente entender melhor como funciona. Isso, para mim, é um expediente metodológico muito caro. Além disso, eu tenho grande simpatia pelos campos de origem, os campos de vinculação teórica, metodológica e temática dele, que são a história da psicanálise, filosofia da psicanálise e história das instituições psicanalíticas. Então eu sinto que tem uma sintonia, né, entre o que o Forster pôde fazer e o que eu tento fazer no meu próprio trabalho. Por isso, valorizo bastante, sem contar, é claro que, como eu disse, é um grande ensaísta, é um cara com grande domínio, muito cuidado conceitual. Isso tudo acho que me faz, de novo, recomendar para quem tiver oportunidade. Um último livro aí que eu queria mencionar, que chama Thinking in Cases. Esse aqui, ele é póstumo, e acho que pouca gente tem o cuidado que o próprio Forster tinha com a publicação dos próprios trabalhos, então ele é um pouco mais solto, mas ele tem uma proximidade maior com a clínica, então nesse sentido é interessante. Ele está próximo do Stoller, que é um autor interessante na psicanálise contemporânea, moderna, um cara que também acho que vale a pena dar uma olhada, a gente pode falar disso um outro dia. Mas então, no geral, os textos têm esse problema de estarem ou em inglês ou, no caso que estão no Brasil, estão esgotados, como o caso dos Seduções da Psicanálise.
Mas para quem acessa a língua inglesa, então dá uma procuradinha ali no Planeta Pirataria, né? Libgen, esse tipo de coisa. Ou para quem conseguir acessar o livro físico propriamente, bem legal. Eu mesmo fico bem feliz de ter conseguido fazer esses aqui chegarem até mim. E para quem já tiver lido alguma coisa do Forster, quiser compartilhar, quiser mencionar, dar um pitaco aí, sugerir algum complemento, fica à vontade. Como vocês sabem, né, por mim a casa é nossa. E espero que vocês tenham gostado, gente. A gente se vê então numa próxima errância. Grande abraço.